Olá pessoal, eu publiquei ontem no Facebook que toda autoridade provém de Deus, foram eleitas por Deus. Eu não esperava que quase 200 pessoas participassem do tema, mas uma coisa me assustou. Algumas pessoas parece-me que têm posições que fica muito difícil nós aceitarmos. E outra coisa que me impressionou é que eu coloquei lá, mesmo você não gostando do Bolsonaro, você precisa tomar muito cuidado quanto às críticas, ser prudente, ser equilibrado, para que não haja um desrespeito à autoridade que foi colocada por Deus. Aí houve muita confusão, teve gente dizendo: "Ah, mas quer dizer que não pode criticar?" Mas eu não falei nada disso, eu disse simplesmente que tem que tomar cuidado, ser prudente, não é de qualquer jeito que a gente vai criticar uma sociedade, uma autoridade. Mas me deixou preocupado com algumas colocações de pessoas que achando quem escolhe a autoridade é Deus, é o povo. Não, toda autoridade não emana do povo, emana de Deus. Deus usa o povo. Agora, tem autoridade que fica difícil obedecê-la, mas temos que obedecer. Deixa-me colocar o texto que é o mais importante para nós. Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. Por isso, quem recusa rejeitar-se à autoridade opõe-se à ordem de Deus, e os que fazem isso trarão condenação para si mesmo. Nós vamos andar um pouquinho vamos ver fazermos algumas colocações sobre esse texto. A grande verdade é que não existe autoridade que não foi constituída por Deus, mesmo aquelas mais terríveis que você possa imaginar. De alguma forma, Deus está no controle. E não adianta nós questionarmos o que diz a palavra de Deus. Toda a autoridade. A primeira observação: todos devem sujeitar-se às autoridades do governo. É interessante que o texto diz todos, sem exceção. Todos devem se sujeitar à autoridade. Não tem como ser diferente. Esse todos inclui homem, mulher, jovem, criança, todos nós, como cidadãos, temos que nos sujeitarmos às autoridades. É uma verdade bíblica inquestionável. Tem gente confundindo: "Ah, mas eu não gosto desse governo, eu não gosto do outro". Não importa o que você gosta, importa que quem instituiu foi Deus. E se Deus instituiu, nós devemos aceitar e acabou. Claro que as nossas críticas poderão ser feitas sem nenhum problema. A minha grande questão é até que ponto as nossas críticas passam a ser desrespeitosas, que por extensão desrespeitamos a Deus que instituiu aquela autoridade. Deixa-me ver mais a segunda observação. Não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram ordenadas por Ele. É praticamente uma repetição da primeira. Não existe autoridade. Você pode imaginar em Hitler, pode imaginar naquele gordinho lá da Coreia do Norte. Não existe autoridade que não foi instituída por Deus. É difícil, né? É difícil. Nós temos um pouco de dificuldade, porque humanamente falando, nós queremos controlar Deus e dizer: "Não, Deus não fez isso, Deus não faz isso". Ele faz, acabou. Ele mata, se possível for, se quiser, ele sara, ele mata, ele faz o que ele quer, ele é dono de tudo. Nós somos simplesmente servos dele. Por exemplo, temos o governo Bolsonaro. Tem gente que não gosta dele, mas nem por isso vamos dizer ele não é uma autoridade instituída por Deus.
Mas, pastor, no passado tivemos Dilma, aquela mulher que era até difícil entender o português dela. Não importa, tinha que ser obedecida. Claro que essa obediência vai até o ponto de não afetar a nossa convicção cristã. Por exemplo, vamos supor que qualquer governo no Brasil venha dizer agora: todos têm que aceitar a homossexualidade. Não, nós não vamos aceitar. Ah, mas vocês são obrigados. Jamais. Agora é obedecer a Deus, não à autoridade. Todos vocês devem ser a favor do aborto. Não. Ah, mas o governo está exigindo e ele é autoridade. Sim, acima da autoridade nessa questão e em outras está Deus, acima de tudo. Os discípulos, não, quando foram proibidos de pregar, disseram: não, 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 Senhor, importa obedecer a Deus e não aos homens. Vamos supor que surge uma ordem aí, todos vocês devem negar a Cristo Jesus. É uma ordem do governo. Não, essa ordem nós não vamos obedecer. Nós temos uma autoridade maior que é Deus, acima dessa autoridade, infringindo na nossa convicção de fé. Aí não. Ok, vamos um pouquinho adiante aí. Terceira observação: quem recusa sujeitar-se à autoridade opõe-se à ordem de Deus. Praticamente nós já falamos disso anteriormente. Nós podemos recusar. Uma coisa que eu notei nos debates daquela publicação que eu fiz no Face foi o que as pessoas, muitos diziam: não, nós temos o direito, temos isso, temos aquilo, e passava por cima de uma ordem de Deus que devemos obedecer às autoridades que foram instituídas por Ele. Muitas vezes o nosso desejo, a nossa vontade, nós queremos desqualificar um governo, tirar um governo. Espera aí, mas tirar por quê? Quem tira é Deus. Ele pode até usar o povo e pode nos usar dentro da normalidade. Nós somos crentes no Senhor Jesus. Nós podemos participar de algum movimento, mas com muito cuidado. Muito cuidado, com muita sabedoria, com muita prudência e sempre olhando para a palavra de Deus, vendo até onde nós podemos ir. Não é de qualquer jeito. Nós somos servos de Deus, meus queridos irmãos. Nós servimos a Deus e tudo que nós fazemos, nós temos que visar tão somente a glorificação dele. Então, uma grande verdade que fica é que não há autoridade que não seja colocada por Deus, seja lá a que for. Vamos supor que daqui a uns anos o Brasil tem um ditador. Você já pensou? Em que as igrejas serão fechadas, em que nós teremos que louvar a Deus escondidos. Nós vamos deixar de louvar a Deus? Não. Agora, o preço vai ser alto. Por isso que muita gente aqui no nosso país precisa tomar muito cuidado, se colocar com posições, nós somos crentes, papapá. Vá viver na Coreia do Norte. Será que você teria essa mesma posição? Será que você não pensaria duas vezes? Gente, é Deus que põe toda a autoridade e acabou. Essa é uma grande verdade. Difícil aceitar? Difícil. Nós temos os nossos posicionamentos ideológicos, embora como crente nós questionamos algumas ideologias, né? Ok, se você quiser, entre aí se inscreva no nosso site, que será muito bem-vindo, e aí tem o like e o dislike, né? Se você gostou, põe likei, I like. Se você não gostou, coloca lá a sua observação, e estamos acima de tudo para receber qualquer crítica dos queridos irmãos e amigos. Que Deus nos abençoe a sermos fiéis e obedecer tão somente